Glória a Deus, aleluia, amém. Gostaria de compartilhar essa noite uma palavra de Deus com você, amém? Quem está disposto a receber uma palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus, amém. No último domingo, nós falamos sobre alguns aspectos de uma igreja saudável, querido. Mas tem um aspecto por si só que ele é talvez um dos mais notáveis na própria palavra de Deus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Uma igreja saudável é uma igreja que tem fome de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Uma igreja saudável é uma igreja com fome de Deus. Amém, glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo, querido, lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso de número 13. Eu quero ler com você esse texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso de número 13. Quero ler com você até o verso de número 22. Esse texto vai embasar aquilo que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. A palavra de Deus aqui em Efésios 2, 13 diz assim: agora, porém, estão em Cristo Jesus, e antigamente estavam diante de Deus, distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz, e ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei e com os seus mandamentos e ordenança, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele nos reconciliou com Deus em um só corpo por meio da morte, da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, quanto aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos o acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros de uma família de Deus. Juntos, somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e pela pedra angular que é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos e constituídos num templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Feche os teus olhos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, doce amado Espírito Santo de Deus. Conduz as nossas vidas, Pai, nesse tempo, Senhor. Pai, esvazia, Senhor, a nossa mente, Pai, de tudo aquilo que nos atrapalha. Senhor, nós levamos cativos, Senhor, não somente a nossa mente, mas o nosso coração ao Senhor nesse momento, Pai. Senhor, tira de nós a ansiedade pelo amanhã, tira de nós, Senhor, as preocupações, Pai, nesse momento. Senhor, firma, Senhor, o nosso coração no Senhor, Pai, para receber das verdades dos céus, que é a tua palavra, Pai, para receber dessa palavra viva e eficaz, Senhor, essa palavra que transforma, essa palavra que cura, essa palavra que restaura, essa palavra, Senhor meu Deus, que traz esperança, Pai, essa palavra que é semeada, Senhor, nos nossos corações, Pai, e essa palavra que frutifica a 30, 60 e a 100 por um, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, esse texto é riquíssimo da palavra de Deus. Aqui, Jesus está dizendo, querido, que em Cristo, Paulo está dizendo que em Cristo, aquilo que causava separação entre judeus e gentios, entre aqueles que eram circuncidados e aqueles que não eram circuncidados, quando Jesus veio, querido, ele quebrou essa separação.
Havia uma separação, querido, em que o povo judeu dizia que eles eram os filhos da promessa de Deus, e que os gentios, queridos, eram um povo estranho, eram inimigos dele. Mas através da morte de Jesus, através do sangue de Jesus, a palavra de Deus aqui, Paulo diz que em Jesus uniu esses dois povos que eram inimigos e fez desse povo uma humanidade. E fez desse povo que era judeu e desse povo que era gentil um só povo, que hoje nós chamamos de igreja. Amém? Glória a Deus. Agora, querido, por causa de Cristo, nós temos o acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. E esse texto fala de 3 coisas interessantes que Cristo fez por nós. Hoje nós, como igreja, nós somos uma família para o Pai. Amém? Através de Cristo, querido, nos uniu. E não é à toa que como nós nos chamamos uns aos outros? De irmãos. Tudo bem, meu irmão? Como você está? Tudo bem, minha irmã? Porque, querido, isso não é algo crentez somente. Isso não é um linguajar evangélico somente. Existe algo espiritual, querido, por trás disso. Todas as vezes que nós nos reunimos, todas as vezes que nós nos vemos, nós estamos reunidos aqui como igreja e entre irmãos. Amém? Cristo, através de Jesus Cristo, Ele nos tornou uma família. E hoje eu posso olhar, dar um abraço no seu Ferreira e dizer: tudo bem, meu irmão? Como você está? Hoje eu posso dar um abraço no André e falar: tudo bem, meu irmão? Como você está? Porque literalmente e realmente, verdadeiramente, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Quer ver uma evidência clara disso? Quando nós estamos no nosso quarto secreto, como que nós oramos a Deus? Nós dizemos: Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Pai, muito obrigado. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós dizemos: Pai nosso que estás no céu. Não é mais o meu pai ou o seu pai, agora é o nosso Pai. Através de Cristo Jesus, querido, Ele constituiu uma família para o Pai. Existe uma frase, querido, que é muito interessante, do pastor Carlito Paz, de uma grande igreja em São Paulo. Ele diz assim: igreja não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. Isso faz todo sentido para nós, querido. Sabe, por mais que nós frequentamos alguns lugares, esses lugares não são uma família. Amém? Mas existem alguns lugares, e esse lugar chama igreja. Quando nós nos reunimos aqui, queridos, nós nos reunimos diante do Senhor como família de Deus. Amém? Um outro aspecto, querido, que esse texto ele traz: nós somos uma família para o Pai. O segundo é: nós somos um corpo para o Filho. Nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos membros, querido, de um clube, amém? Onde nós pagamos uma mensalidade por mês, onde nós adquirimos uma ação, e aos finais de semana nós vamos lá e usufruímos do que aquele clube pode oferecer para nós. No clube é assim: você paga, você adquire uma ação, e você vai lá usufruir daquilo que o clube oferece. Você vai jogar um futebol, você vai ter um momento com a sua família na piscina, você vai participar de uma sauna, você vai usufruir daquilo que o clube oferece. Mas a igreja não. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Amém? E a palavra de Deus diz que esse corpo, ele tem poucos membros. Não. A palavra de Deus diz que esse corpo tem muitos membros. Quando fala de corpo, querido, nós relacionamos com o nosso corpo físico. Pense em algo pequeno do seu corpo. O seu dedinho. Se você perder o seu dedinho, Deus me livre que não aconteça isso. Mas o dedinho, ele faz toda a diferença. Se você perder a pontinha do seu dedão, querido, isso faz toda a diferença. Quando nós arrancamos uma unha, isso dói a beça. Isso faz toda a diferença. Isso nos faz entender, querido, que todos nós que
estamos aqui, nós somos parte do corpo de Cristo, amém? E todos nós temos a sua importância. Nós não podemos, queridos, talvez olhar um para os outros, talvez olhar para o pastor e dizer, o pastor é mais importante. Não é mais importante no corpo, porque todos os membros, ele tem a sua importância, e todos os membros, querido, ele tem um cabeça, aleluia, e a palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça da igreja. Então todos nós fazemos parte de uma família, estamos inseridos no corpo, e esse corpo tem um dono, tem uma cabeça, amém? A Caminho Vivo, querido, não é do pastor Fábio, não é da pastora Tânia. A Caminho Vivo é do Senhor Jesus, amém? A igreja, querido, do Senhor Jesus no mundo. A igreja lá na Coreia, querido, não é do pastor Yang Shu, é do Senhor Jesus. As igrejas nos Estados Unidos, a Bethel Church, que é uma das maiores igrejas hoje, referências mundiais, do pastor Bill Johnson, não é do pastor Bill Johnson. A Bethel Church é do Senhor Jesus, amém? Desde as menores até as maiores igrejas, querido, todas elas fazem parte desse imenso e importante corpo de Cristo. O terceiro aspecto aqui, ele fala que nós somos uma família para o pai, um corpo para o filho, mas nós somos uma morada para o Espírito, amém? Você sabe o que diferencia uma igreja de qualquer outro grupo no universo inteiro? Nós temos vários grupos que fazem trabalhos extraordinários, trabalhos sociais, que ajudam as pessoas carentes, que ajudam o mais pobre. Nós temos muitos e poderíamos citar vários aqui, mas sabe o que diferencia esse grupo de uma igreja? Ou da igreja do Senhor Jesus? O que diferencia isso, querido, é que não a presença de Deus no meio da igreja é o que evidencia a diferença de todos os outros grupos, amém? É a presença do Espírito Santo de Deus no meio dela, entre ela, que faz toda a diferença. O fato de nós nos reunirmos aqui, querido, talvez nós poderíamos se reunir aqui para uma palestra. Talvez nessa noite eu poderia trazer uma palestra para você, eu não sou tão bom nisso, mas existem algumas características que eu poderia falar para vocês aqui, como uma palestra sobre vendas, por exemplo. Mas não, querido, nós nos reunimos aqui como igreja, e o que evidencia aqui não é a palavra do pastor Fábio, mas é a presença de Deus, amém? É a presença do Espírito Santo de Deus que faz toda a diferença no nosso meio, amém? Quem está entendendo aí, diga um amém. Glória a Deus. Existe lá em Apocalipse, querido, a partir do capítulo 3 ali, você vai ver Jesus escrevendo algumas cartas às 7 igrejas da Ásia. Existe uma igreja que nos chama muito a atenção ali, que é a igreja de Laodiceia. Está lá em Apocalipse no capítulo 13, a partir do verso, Apocalipse 3, a partir do verso de número 14. Quero que você acompanhe comigo também, querido, esse texto que é sensacional. Aqui nesse capítulo 3, são as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. E chega aqui, essas cartas é escrita a várias igrejas. Se você começar lá, vai começar a mensagem à igreja de Sardes. Você vai ver a mensagem à igreja em Filadélfia. Você vai ver a mensagem à igreja de Laodiceia. Você vai ver a mensagem às igrejas aqui antes, eu esqueci de algumas, mas está aqui para cima. A igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso. Enfim, são 7 igrejas aqui. Mas você vai ver aqui, querido, uma igreja que me chama muita atenção, que é a igreja de Laodiceia, a partir do verso número 14, do capítulo 3 de Apocalipse. Olha o que a palavra de Deus aqui diz: escreva essa carta ao anjo da igreja de Laodiceia, e esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei de tudo que você faz. Você não é frio e nem quente. Desejaria que fosse um ou outro.
mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei da boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. E aqui depois Jesus continua falando à igreja de Laodiceia. O que me chama a atenção, querido, aqui no verso número 5, a palavra de Deus diz assim: eu sei de tudo que você faz, não é frio nem quente. E Jesus diz: desejaria que você fosse frio ou quente, mas você é morno. E é uma palavra muito forte aqui, porque Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Há algo pesado aqui, querido, que Deus estava comunicando àquela igreja. Algumas características, querido, dessa igreja nos chama muita atenção. A primeira característica é que ela não era uma igreja que tinha fome de Deus. A igreja de Laodiceia não era uma igreja quente, não era uma igreja fervorosa, não era uma igreja que amava a Deus, não era uma igreja que se apartava do pecado, não era uma igreja que buscava o Senhor com zelo. Mas ela também não era uma igreja fria, gelada, ela era uma igreja morna. E o segundo aspecto aqui que me chama muito a atenção, que a palavra de Deus aqui nesse texto diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós usamos muito esse texto aqui, querido, para evangelizar pessoas. E é muito interessante como muitas vezes o Senhor Jesus bate a porta do nosso coração. É verdade ou não é? Muitas vezes Jesus bate a porta do nosso coração, querido. Mas dentro dessa igreja aqui, querido, o que me chama a atenção não era só o fato de Jesus estar batendo a porta, era o fato de uma igreja estar funcionando sem aquilo que é primordial, sem aquilo que é mais valioso, sem aquilo que é mais importante, sem aquilo que é mais notório, sem aquilo que faz toda a diferença, querido, para uma igreja. A igreja de Laodiceia fala de uma igreja de que Jesus estava do lado de fora dela. Jesus não estava, querido, no meio da igreja. A maior evidência nossa como igreja é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus, é a presença do próprio Senhor Jesus aqui. E a palavra de Deus vai nos dizer que a igreja de Laodiceia estava funcionando, acontecendo sem a presença de Deus. Você consegue imaginar, querido, uma igreja acontecendo os cultos, o povo vivendo a igreja, e sem a presença de Deus? Não faz sentido nenhum, querido, para nós. Amém? Não faz sentido nenhum nós sairmos das nossas casas num domingo como esse e vir para um lugar como esse sem a presença de Deus estar aqui. Não faz sentido para nós nenhum, querido, como homens e mulheres de Deus, viver uma vida, se reunir como irmãos sem a presença de Deus. Mas Jesus queria comunicar algo, querido, para aquela igreja. Nós pensamos um pouquinho, querido, como igreja. Hoje nós estamos no ano de 2022, amém? Você lembra da igreja há 10, 15, 20 anos atrás? Como que era a igreja? Existem algumas características interessantes, querido, nas igrejas há 10, 15, 20 anos atrás. Uma das características, querido, é que as igrejas não eram tão aconchegantes como é hoje. Sim ou não? Não era. As coisas eram mais simples. Ah, pastor, falando que está errado. Não, claro que não. Talvez as igrejas há 10, 15 anos atrás não existia uma música talvez tão boa como existe hoje. E glória a Deus, querido, que algumas coisas melhoraram nesse tempo, amém? O que
Eu não sou cristão há muito tempo, eu sou cristão há 18 anos, eu e minha casa, minha família. Mas eu me lembro que há um tempo atrás existia muito aquele negócio, a pessoa falava, não foi tão bom, mas foi para Deus. Era assim ou não era? Não foi tão legal, mas Deus aceita, Deus conhece o meu coração. E sabe uma coisa boa que mudou, querido, nesse tempo de 10, 15 anos para cá? É que as igrejas começaram a entender que se é para Deus, é preciso fazer com excelência, é preciso fazer bem feito. Isso foi uma coisa muito boa que mudou. As pessoas se preparam, as pessoas estudam, as pessoas aprendem, se desenvolvem nos seus ministérios e pelo menos tentam fazer algo com excelência para Deus. Isso aconteceu e glória a Deus, porque isso está acontecendo e vai continuar acontecendo no nosso meio como igreja, amém? Mas existe algo, querido, que nós não podemos perder nesse tempo. Eu acho muito interessante, querido, algo que eu ouvi essa semana de um pastor. Ele foi visitar uma mega igreja na Coreia do Sul. A igreja do pastor Po, do pastor, esqueci o nome do filho dele lá, dos pastores de Yangshou. Mas lá, querido, lá é uma mega igreja. E esse pastor falando, ele falou que esse pastor ele foi lá visitar e cultos diários de 10 mil pessoas. Você imaginar um templo para 10 mil pessoas num culto? E não era um culto para 10 mil pessoas. E saíam 10 mil pessoas e entravam mais 10 mil pessoas. E saíam aquelas 10 mil pessoas e entravam outras 10 mil pessoas. Vários cultos, queridos, durante o dia. Depois, se você quiser pesquisar um pouco sobre essa igreja, você pesquisa lá sobre a maior igreja da Coreia do Sul. Você vai encontrar relatos extraordinários. Mas o que intrigou, querido, o coração daquele pastor é que ele falou como que essas pessoas fazem com tanta excelência. Entrava 10 mil pessoas, adoravam a Deus, Deus derramava graça, favor, algo extraordinário. Iam embora essas 10 mil pessoas, entravam mais 10 mil pessoas. E eles não viam um papel no chão, não viam uma cadeira desarrumada. E esse pastor começou a ficar incomodado com isso. Ele disse, não é possível, eu preciso achar alguma coisa de errado aqui nessa igreja. E esse pastor começou a procurar, querido. Começou a procurar algo de errado, foi no banheiro, ele falou, eu vou no banheiro. Deve ter algum papel no chão. E ele entrou nos banheiros e olhou nos banheiros e não tinha nada fora do lugar, querido. Nada, tudo feito com excelência, tudo feito da melhor forma possível. E esse pastor falou, não é possível, eu preciso achar alguma coisa aqui. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele falou, vou olhar debaixo da pia dessa igreja. E ele agachou lá, querido, e ele olhou debaixo daquela pia da igreja. E sabe o que aconteceu? Ele não encontrou nada de errado. Pelo contrário, quando ele olhou debaixo daquela pia, querido, aquela pia estava polida, a parte de baixo dela. Aquele pastor não se contentou, querido, ele chamou um dos pastores lá. E ele disse, como que vocês pulem a parte de baixo da pia, gente? O porquê vocês fazem isso? Para que vocês fazem isso? E um dos pastores dessa igreja respondeu, pastor, a gente arruma tudo, faz tudo com zelo, com excelência, porque a parte de cima, a parte que vocês estão vendo, é para as pessoas. Já as partes que ninguém vê, nós fazemos ainda melhor, porque essas partes é para o Senhor Jesus. Amém? Sabe, querido, existe algo que nos faz ser igreja. É quando nós entendemos isso, querido. Sabe, a parte de cima nós fazemos para os homens ver, mas a parte de baixo que ninguém está vendo, nós precisamos fazer melhor ainda. Sabe, quando nós chegamos aqui, querido, as pessoas olham uns para os outros e nós só vemos a parte boa que todo mundo vê. Mas tem gente que diz, você não me conhece na minha casa, você não me conhece no meu trabalho.
Sabe o que faz um homem de Deus, de uma mulher ser de Deus, ser de Deus? É que lá no trabalho, lá na casa dele, ele é ainda melhor. Amém? Ele é ainda mais cristão lá na casa, lá no trabalho, lá onde ele está, do que aqui dentro da igreja. Essa é uma marca de uma igreja saudável, de uma igreja que tem fome de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Nesse tempo, querido, as igrejas ficaram mais bonitas, na verdade. Pelo menos a Caminho Vivo aqui, nós olhamos para Caminho Vivo e tem gente, eu sei que já está lá desde os primórdios da comunidade. Mas eu me lembro quando nós começamos a vir na igreja, a comunidade era lá na frente da Praça da Xícara, onde hoje é um laboratório, onde era a Capela do Prever, esses tempos atrás. Tinha um pilar assim, alguns pilares, que no meio da igreja você tinha que meio se desviar do pilar para você ver o pastor Ailton pregando. Eu me lembro do lugar onde a gente sentava. Foi um tempo extraordinário, foi um tempo muito gostoso. Eu me lembro quando nós viemos aqui para esse templo, querido, não tinha esse forro bonito aqui não. Quando nós viemos aqui, quando nós passamos com os homens aqui, fazendo algumas caminhadas de oração, o pastor Ailton falava, a gente precisa orar por um tempo. E a gente foi em vários lugares na cidade orar. Eu lembro de nós ter vindo aqui nesse barracão. Esse barracão é uma antiga malharia da Sport Santa Cruz. Não é tão bonito assim, não era tão bonito como é hoje, querido. Mas as igrejas foram melhorando. Foram se investindo mais em conforto, foram se investindo mais. Isso não é ruim. Mas existe uma pergunta, querido, que muitas vezes essa pergunta, eu entendo que ela é uma pergunta secundária, mas muitas vezes, ou muitas igrejas têm colocado essa pergunta como primordial, como primária. Só que essa é uma pergunta que faz toda a diferença, querido. Sabe qual que é essa pergunta? Como fazer para as pessoas gostarem do culto? Como fazer para trazer mais pessoas para o culto? Ela é uma pergunta importante. Nós precisamos se preocupar com isso, sim. Mas ela é uma pergunta secundária, amém? Nós não podemos colocar, querido, essa questão de fazer um culto agradável somente para as pessoas. Apesar disso ser importante, apesar disso ser muito satisfatório, muito gostoso. A principal pergunta, querido, ou a grande pergunta é a que nós precisamos fazer para nós mesmos. Como eu faço para Deus se agradar com o nosso culto? Como nós fazemos para engrandecer o nome dEle através daquilo que nós fazemos aqui todos os domingos? Sabe, essa precisa ser o cerne da igreja, essa precisa ser o centro, querido, da nossa vontade, do nosso coração. Não é só de fazer algo que agrada a nós, mas é de fazer algo que agrada a Ele, amém? Que engrandece o nome dEle. É por isso que todos os domingos nós estamos aqui. É por isso que todos os domingos existem pessoas adorando a Deus, conduzindo a igreja a adorar a Deus, como hoje. Meu Deus do céu, querido, que bênção esse louvor hoje, não é verdade? Mano, meu Deus do céu, parecia que nós estava no céu já, querido, adorando a Deus aqui. Glória a Deus, querido, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que têm servido aqui no louvor. Mas o nosso centro não é esse. A questão é o que eu posso fazer para agradar o coração de Deus. Sabe, nós precisamos não nos preocupar tanto, querido, se a igreja está cheia ou se a igreja está menos cheia. Nós precisamos se preocupar se Deus está aqui realmente ou se Ele não está no nosso meio, amém? Porque se Deus estiver aqui, querido, não importa enquanto nós estivermos. Glória a Deus, querido, pela sua vida que você está aqui. Mas talvez se nós estivermos aqui na metade das pessoas de hoje, mas se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo estivesse aqui, já faria toda a diferença, amém? Ainda mais quando todos nós estamos aqui e Ele está aqui, amém?
Essa precisa ser a nossa maior preocupação. Querido, eu ouvi algo que mexeu com o meu coração. Um pastor diz algo essa semana que me fez entender, e isso queimou dentro do meu coração. Esse pastor diz o seguinte: não se preocupe se as pessoas vão vir beber da água do poço. Se preocupe em cavar o poço, e Deus vai trazer as pessoas para beber da água do poço. Amém? Sabe o que esse pastor estava dizendo, querido? Não se preocupe em fazer algo extraordinário. Se preocupe em atrair a presença dEle. Se preocupe em fazer algo excelente para Ele. Se preocupe em adorar a Ele com intensidade, com fome, com sede da presença dEle. Porque Ele vai trazer as pessoas. Não somos nós que atraímos as pessoas, amém? É o próprio Senhor, querido, que atrai as pessoas para cá. Aleluia. É o próprio Senhor, querido, que traz as pessoas para beber da água do poço. Meu Deus, quando eu estava aqui no louvor, querido, essa palavra começou a queimar dentro do meu coração, e Deus falou algo comigo. Deus falou: Fábio, eu cavei esse poço aqui há muitos anos já. Há muitos anos esse poço está aqui. Por mais que pessoas tentaram entulhar esses poços, por mais que circunstâncias e situações tentaram entulhar esses poços, o seu trabalho hoje não é cavar mais, porque o poço já foi cavado aqui há anos atrás. O nosso trabalho hoje é só limpar esse poço, é só cuidar desse poço, para que outras pessoas venham e bebam da água desse poço. Quantos estão me entendendo aqui, querido? Amém? É só cuidar, querido, é só zelar pela água do poço, porque Deus vai atrair as pessoas a beberem da água desse poço, amém? Aleluia. A igreja de Laodiceia, querido, é uma igreja que funcionava, mas sem a presença de Deus. Sabe o que Deus falou comigo, querido, através disso? Deus não nos chamou, querido, para funcionar no reino de Deus. Deus nos chamou para ter fome e sede da presença dEle, amém? Deus não te chamou para funcionar. Deus não te chamou para simplesmente estar lá recebendo as pessoas lá na frente. Deus não nos chamou para pregar somente a palavra. Deus nos chamou para ter fome e sede da presença dEle, amém? O que fez, querido, Jesus estar fora da igreja de Laodiceia foi a falta de fome, foi a falta de sede daquelas pessoas pela presença dEle. Se você estudar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia, você vai ver que era uma igreja rica em vários aspectos. Era uma igreja em muitos aspectos. Talvez você vai falar: ué, por que Deus falou isso dessa igreja? Mas você vai perceber aquilo que o próprio Deus diz a respeito dessa igreja. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Não é o que as pessoas talvez lá fora vão dizer a respeito da nossa igreja, mas é o que Deus está falando a respeito da nossa igreja. E eu pergunto para você nessa noite: o que Deus está falando com você a respeito dessa igreja? O que Deus tem falado conosco, querido, através dessa igreja? Olha o que Deus diz, querido, a respeito da igreja de Laodiceia: vocês são pobres, vocês são cegos, vocês são infelizes, miseráveis. E aí no final do versículo ele diz: aconselho que vocês comprem de mim ouro. Como alguém pobre, cego, miserável vai comprar ouro, querido? Mas existe algo extraordinário por trás disso. Sabe como que chama a moeda, querido, dos céus? Sabe como é que chama a moeda do reino de Deus? A moeda do reino de Deus chama-se fome pela presença dEle. Eu vou repetir isso, querido, para gravar isso dentro do teu coração. A moeda do reino dos céus chama-se fome pela presença dEle.
Aquela igreja, querido, não tinha fome pela presença de Deus. E Deus diz: vocês são pobres, vocês são miseráveis, mas eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado. Uma igreja saudável, querido, é uma igreja que tem fome pela presença de Deus. Amém? É uma igreja que tem fome pela presença dEle. Aleluia. Isaías, querido, capítulo 55, e verso número 1. Olha que texto extraordinário, querido, da palavra de Deus. Isaías 55, 1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Comprem vinho, leite, sem dinheiro e sem custo. Deus estava dizendo, querido, para o povo de Israel: venham até mim e bebam do rio de Deus. Aleluia. Existia um convite de Deus para o povo de Israel: venham a mim e bebam das águas do rio de Deus. Venham e comprem sem dinheiro. Sabe o que é interessante, querido? Que Jesus começa as bem-aventuranças lá de Mateus. Sabe o que ele começa dizendo? Bem-aventurados os felizes, aqueles que têm fome. Fome. Jesus também encontrou, querido, 2 tipos de pessoas por onde ele passou. Você sabe quais eram os 2 tipos de pessoas? Aqueles que tinham fome e aqueles que estavam fartos. Você pode olhar por todos os evangelhos, por todo o Novo Testamento. Aqueles que tinham fome, querido, e sede da presença dEle. Todos eles, queridos, saíram curados, saíram transformados, saíram alimentados da presença dEle. Aqueles que estavam cheios de si mesmo, aqueles que estavam cheios de arrogância, aqueles que estavam cheios de religiosidade, aqueles saíram da presença de Jesus da mesma forma. E pelo contrário, Jesus batia forte na religiosidade. Jesus chamava os fariseus, os saduceus, raça de víboras. Jesus não alisava, querido, esse povo, porque a palavra de Deus, eu amo quando a palavra de Deus diz isso. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, querido. Jesus conhece, querido, o nosso coração. Amém? Jesus sabe onde tem fome e sede pela presença dEle. Pastor, mas ter fome e sede da presença dEle é pular, é gritar. Pode ser, querido, mas é algo muito maior que isso. É algo muito mais profundo que isso. É algo muito mais excelente, querido, do que isso. Algumas características da fome. Sabia que a fome, querido, é um sinal de saúde? Qual que é a primeira coisa que nós perdemos quando nós estamos doentes? A fome. Primeira coisa que nós perdemos quando nós estamos doentes é a fome. Na grande maioria das vezes. Tem gente que come mais, né? Quando está doente. A fome também, querido, é um sinal de humildade. Essa é tremenda. Quando eu tenho fome, querido, eu preciso de alimento. E alimento fala de algo externo, de normalmente que eu não tenho. A soberba, o orgulho nos tira a fome, querido, da presença de Deus. Você sabia disso? O pecado, os prazeres desse mundo nos tira a fome da presença de Deus. Sabe, às vezes nós nos deparamos com algumas pessoas e nós, como pastores, como líderes, ouvimos muito isso: pastor, não tenho vontade, pastor, de orar, de ler a Bíblia. Eu sei por quê, querido. Talvez alguns momentos da nossa vida nós nos sentimos assim. Sabe por quê? Porque existem outras coisas saciando a nossa fome. Existem outras coisas tomando lugar, que aparentemente estão tentando saciar a nossa fome de Deus. Mas a nossa verdadeira fome, querido, só é saciada com a presença dEle. Amém? Só é saciada, querido, na presença, na glória de Deus. Aleluia. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem e falar sobre 3 tipos de pessoas. Pessoas com fome de Deus, querido, elas geram outras pessoas com fome de Deus. Você sabia disso?
Tudo começa com um pai, com uma mãe que tem fome de Deus. Se você tem um pai, se você tem uma mãe que tem fome de Deus dentro de casa, você pode ter certeza que os seus filhos vão ter fome de Deus e sede de Deus também. Amém? Se você tem líderes com fome, com sede de Deus, você vai se tornar um homem, uma mulher com sede, com fome de Deus. Porque pessoas com fome de Deus geram outras pessoas com fome de Deus. Aleluia. Não é só saber de algo, querido, é experimentar. Tem muita gente que você senta, querido, sinceramente, e sabe da Bíblia até melhor que eu. Eu falo, meu Deus do céu. É verdade, querido, tem muita gente que sabe muito da Bíblia, que sabe muito sobre igreja, mas você vai ver aquela pessoa não teve uma experiência com Deus. Aí você vai conversar com aquela pessoa, eu falo, irmão, me conta uma experiência sua com Deus. Ah, pastor, não lembro. Ou aquela pessoa fala, ah, pastor, eu tive uma 20 anos atrás na minha vida. Um dia eu estava orando lá no meu quarto e de repente, meu Deus do céu, eu comecei a chorar, pastor. Deixa eu te dizer algo, querido, nessa noite. Nós podemos saber tudo sobre um alimento, toda a informação nutricional dele, tudo, e não experimentarmos desse alimento. Nós podemos saber tudo sobre Deus, sobre Jesus, e não correr o risco de não experienciarmos a presença dele, e não vivermos uma vida com fome e sede da presença dele. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Não é o tanto que nós sabemos, querido, é o tanto que nós vivemos para ele. Aleluia. Fome também, querido, é contagiante. Você sabia disso, que fome é contagiante? Sabe o maior exemplo disso? É as crianças. Quem é pai aqui vai saber do que eu estou falando. Você fala para a criança, come tal coisa. Ai, pai, eu não gosto. Come isso. Não, não gosto. Aí vai na casa dos outros, a criança comendo o negócio lá e comendo e repete. Você fala, filha da mãe, em casa não come. E na casa dos outros, ó, mandando ver. Fala, olha só, mas... Você quer ver um outro exemplo disso? É as crianças. Em casa, faz cara feia, não sei o que, não come. Aí vai para a escolinha, vai para a creche. Aí chega lá, ela vê as outras crianças comendo e ela, ó, come até brócolis. E brócolis é uma delícia por si só. Eu gosto. A fome é contagiante, querido. A fome, ela passa de uma pessoa para outra. As crianças são um exemplo disso. Qual que é o seu maior sonho? Não precisa falar, mas pensa sobre isso. Pode ser que esse seu maior sonho talvez seja a sua maior fome. Pode ser que aquilo que você tem tanto sonhado, tanto queimado dentro do seu coração, estiver alinhado, querido, com a vontade de Deus, talvez essa seja a sua maior fome. Amém? Olha o que o salmista diz, querido, lá no Salmos 27. Deixa eu achar aqui que eu não anotei o versículo, mas eu já acho. Salmos 27. Verso de número 4. Há uma coisa que eu peço ao Senhor, e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição, em seu santuário me esconderá em segurança, numa rocha alta me colocará. Então manterei a minha cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam, e em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor com música. O salmista diz: uma coisa eu peço ao Senhor.
e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. O salmista não estava falando de igreja aqui, querido, amém? O salmista não estava falando de um templo aqui. O salmista estava falando de algo espiritual, de uma morada, querido, celestial, de uma morada, de algo interno. Sabe, aqueles que têm fome, sede de Deus, não tem fome só nessas paredes aqui, não. Aqueles que têm fome, sede da presença de Deus, é os que têm fome na segunda, na terça, na quarta, na quinta. É aqueles que perseveram em orar, em buscar a presença de Deus, em ler a palavra de Deus. Aqueles que têm fome, querido, vai no dia ruim, vai orar, no dia bom ele vai orar também. No dia que está dando tudo errado, ele abre a palavra de Deus e diz: Deus, fala comigo através da tua palavra. E no dia que está tudo certo, ele não se esquece do Senhor. Aleluia. Segunda pessoa, ou segunda característica de quem tem fome de Deus: o cardápio gera fome, querido. Você sabia disso? Você já sentou em algum lugar e falou: não estou com tanta fome não. Aí você pega o cardápio e você fala: principalmente os cardápios de hoje, com foto. Aí você vê aquela foto daquela picanha na pedra, você fala: meu Deus do céu, que fome que me deu agora. Eu vou querer um desse aqui. O cardápio, querido, ele gera fome. Você pode não estar com fome, mas quando você vê o cardápio... Sabe por que tem gente, querido, que não tem fome também? Porque só come demais aperitivo. Você já até passou por alguma experiência dessa? Nós vamos em alguns lugares, talvez casamento, alguns lugares, serve aquela mesa de frios, deliciosa, meu Deus, aquele monte de queijo gostoso, diferente. Talvez nós nunca comemos na vida, aí você come, e depois quando chega no prato principal, fala: puxa, comi demais. Aqueles patezinhos, parece que você faz em casa, você come em casa, nunca é igual, né? Aquelas torradinhas, você come, você fala: meu Deus, que torradinha é essa, deliciosa. Sabe uma das características, querido? É que tem gente que não tem fome porque só fica na entrada e nunca come o prato principal. O nosso culto de domingo, querido, deixa eu falar uma coisa para você: não é o prato principal. Amém? Nosso culto de domingo é só o aperitivo. Mas tem gente, querido, só comendo aperitivo e não experimentando do melhor, que é o prato principal. O melhor de Deus, que Ele está nos esperando amanhã, amém? Quando você acordar, o melhor de Deus está lá te esperando. O melhor de Deus, aqueles que têm fome, sede da presença de Deus, não se contentam só de estar aqui e adorar a Deus e ter um tempo extraordinário com Deus dentro da igreja. Pastor, porque toda vez você fala isso? Porque é verdade, querido. Porque nós temos constatado isso ao longo dos anos aqui. Não somente aqui, mas na igreja cristã brasileira. Nós não podemos, querido, só comer aperitivo. Você sabe por quê? Porque aperitivo uma hora enjoa. Uma hora enjoa, você vai comer, daí um pouco você vai comer a segunda vez. Faz uma experiência, vai toda semana num restaurante e come só o aperitivo dele, para você ver. A entrada, e não come o prato principal. Você não vai mais que 3 vezes. Fala: vamos lá não, já comi aquilo lá, enjoado daquilo. Nós precisamos de algo com mais substância, querido. Nós precisamos de algo mais forte. Nós precisamos não só de leite, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos de uma comida mais sólida. Aleluia. Vocês estão me entendendo, querido? Êxodo capítulo 19, verso 16, eu já estou caminhando para o final aqui. Quero ler 2 textos com vocês. Êxodo 19, 16, assim: na manhã do 3º dia, houve um estrondo de trovões e clarão de raios, e uma nuvem densa envolveu o monte, um toque longo de trombeta ressoou, e todo o povo que estava no acampamento tremeu. Moisés levou o povo, querido, para se encontrar com Deus. E sabe o que aconteceu? Deus se revelou, querido, e aquele povo tremeu de medo. E Moisés falava com Deus e Deus respondia. E Moisés falava com Deus e Deus respondia. E o povo tremendo de medo.
Isaías, querido, todos nós conhecemos o texto, capítulo 6, verso número 1, a palavra de Deus fala que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a orla das suas vestes encheu o templo. E aí ele começa a descrever a grandeza do Senhor ali. Mas sabe o que acontece quando ele vê, quando ele tem aquela experiência com Deus? Ele diz: ai de mim, Senhor, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Apocalipse capítulo 1 e verso número 17. Meu Deus, esse texto é sensacional. Apocalipse 1,17 diz assim: quando o vi, caí em seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Muitas vezes, querida, a presença de Deus vai causar isso em nós, ou ela precisa causar isso em nós. Sabe, quando nós estamos naquele momento de glória, naquele momento maravilhoso, querido, onde a presença de Deus, onde a glória de Deus nos envolve, querido, sabe, algo que não pode deixar de passar batido, querido. Toda vez que a glória de Deus se manifesta, toda vez que o sobrenatural de Deus se manifesta, ele se manifesta para que haja arrependimento. Diz um amém aí, querido. Amém? Toda vez que a glória de Deus vem é para que haja arrependimento, é para que haja transformação de mente, é para que haja mudança na nossa vida, é para que nós olhamos para Deus dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, transforma a minha vida, Senhor. Terceira característica: comer gera mais fome. Repita comigo: comer gera mais fome. Como assim, pastor? Comer gera mais fome. No mundo natural aqui, quando a gente come, a gente é saciado. Mas no mundo espiritual não. Quanto mais eu me alimento, mais o Espírito Santo de Deus gera fome dentro de mim. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais fome da palavra de Deus nós vamos ter. Existem algumas pessoas que dizem: pastor, eu gostaria de conhecer mais da palavra de Deus. Uau, pastor, tem gente que é tão sábio da palavra de Deus. Sabe qual que é o segredo, querido? É fome. É fome. É fome da palavra, porque se alimenta da palavra, o Espírito Santo gera mais fome. Se alimenta da palavra, o Espírito Santo gera mais fome. Se alimenta da palavra, o Espírito Santo gera mais fome. Ai, pastor, eu não consigo orar, pastor, dá uma dor no joelho. É fome, querido. Ora de joelho, ora em pé, ora sentado, ora, mais ora. E quanto mais você ora, mais o Espírito Santo gera fome. Quanto mais você ora, mais Ele nos dá motivos para orar, mais Ele nos dá a oportunidade de orar. Pastor, eu não consigo orar nem 20 minutos. Você não vai começar orando 20 minutos. Começa orando 5, 10, depois você vai para 15, depois você vai para 20. Pastor, mas 5 minutos já acabou tudo que eu tinha para orar. Continua, querido, continua. Amém? Quanto mais você ora, mais Ele vai gerar fome em você. Quanto mais você ora, mais Ele vai te dar motivos para orar. Quantos estão entendendo aqui? Digam amém. O principal papel, querido, de um líder, de um pastor, sabe qual que é? É preparar o banquete, querido. É preparar o banquete. Deus falou muito claro comigo ontem com os jovens aqui. Como eu falei no início lá, eu tinha preparado algo, uma mensagem, algo que eu estava meditando durante a semana. Querido, mas quando eu estava no louvor ali, Deus começou a me incomodar e falou: não fala nada. Nada. E eu meio teimoso, aí tinha uma outra palavra também, aí eu abri a Bíblia e comecei a ler alguns textos ali daquela canção que estava cantando, e Deus falou: não fala nada. E eu, tá bom, Senhor, não falar nada. Aí só começamos a orar, querido. Orar, aí Deus derramou, querido, o que Ele derramou ontem aqui. Sabe, nós como líderes do grupo familiar, sabe qual é o seu principal papel, líder?
É só preparar o banquete. É só preparar para que as outras pessoas se alimentem. O nosso papel, querido, como igreja, como pastores, é preparar o banquete, para que as pessoas venham e se sirvam da mesa espiritual. Aleluia! E por último, a missão de Deus, ela gera fome. Jesus, na última reunião, querido, com seus homens, com seu exército, uma das últimas palavras dele, sabe qual foi? Foi uma promessa. Você sabia disso? Foi uma promessa. Sabe o que Jesus disse ali? Eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, querido, amém? Não importa, querido, o que aconteça, querido. Não importa o que as pessoas dizem, não importa o que está acontecendo hoje no seu trabalho, não importa o que está acontecendo hoje na sua casa. Se firme, querido, nessa verdade de que Jesus está conosco todos os dias. Deixa eu te dizer algo. Se Jesus disse que vai estar conosco, querido, eu acredito. Ele vai estar conosco todos os dias. Você pode se colocar em pé?